Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar consórcio, então bastante atenção porque aqui a gente também tem muitos detalhes. Vamos lá, falando sobre o consórcio, primeira definição e depois eu vou dar um exemplo aqui mais resumido, só para a gente se contextualizar e depois eu começo a avançar nas características técnicas desse produto. Consórcio, segundo a definição, ele é uma reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovido por uma administradora de consórcio com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. Beleza, vamos entender então como é que funciona na prática através desse exemplo e depois a gente avança. Pensa o seguinte, eu tenho uma renda, eu tenho R$1.000 disponível para comprar uma moto. Todos os meses eu tenho esses R$1.000. A minha moto custa R$5.000, a moto que eu quero, né? Deixa eu só colocar aqui para ficar melhor para vocês. A moto que eu quero custa R$5.000. Eu tenho 1.000 todos os meses. Quanto tempo eu vou demorar para conseguir comprar a moto? Ah, Renan, você tem R$1.000, vai conseguir comprar em 5 meses, né? R$1.000 todos os meses, 5 meses eu tenho R$5.000. Então, concordam comigo, eu teria que esperar 5 meses para comprar essa moto? Por mais que eu queira ela hoje, eu tenho que esperar 5 meses. Bom, isso se eu não quiser tomar empréstimo em uma instituição financeira, tomar empréstimo ou tomar um financiamento, tem que esperar 5 meses. Eu tenho uma outra opção também. O que eu posso fazer? Olha só, se eu encontrar outras 5 pessoas que também estão interessadas em comprar essa moto de R$5.000 e que cada uma dessas pessoas tenha também R$1.000 todos os meses para comprar essa moto, a gente pode se unir e cada um de nós vai dar esses R$5.000 para a gente formar um cofrinho, tá? No primeiro mês eu pergunto para vocês, quanto que a gente vai ter nesse cofre? 5.000. R$1.000 meus e de outras 4 pessoas totalizam R$5.000. No primeiro mês, então, nós já conseguimos comprar uma moto, né? Antes, sozinho, eu ia ter que esperar 5 meses. Aqui, em um mês, me unindo com outras 4 pessoas, a gente já tem dinheiro suficiente para comprar uma moto. Mas aí a pergunta fica, né? Todos querem a moto. Quem é que vai receber essa primeira moto? Bom, a gente pode fazer isso de uma forma isonômica. Como assim? A gente pode fazer um sorteio. Vamos sortear esses R$5.000 da moto. Ou vamos sortear a moto, né? Aí, um sortudo dessas 5 pessoas vai receber uma moto. Já no primeiro mês, tendo colocado só tendo colocado só R$1.000 iniciais. Aí, beleza. Vamos supor que essa pessoa que recebeu a primeira moto foi essa pessoa aqui. Aí no segundo mês, a gente vai juntar todos de novo, né? Porque essa pessoa que recebeu a moto, ela vai continuar contribuindo com R$1.000. No segundo mês a gente tem mais R$5.000. Dá para ter outra moto. Agora a gente vai sortear. Quem é que vai receber? Recebeu essa pessoa aqui. Já tem a moto também. No terceiro mês, no quarto mês e no quinto mês. Percebam que apenas uma pessoa que não teve tanta sorte assim vai receber a moto só lá no final. De qualquer forma, ela teve que esperar 5 meses. Mas o consórcio, na sua essência, ele é isso daqui. As pessoas se unem e por meio de autofinanciamento. Eu estou falando aqui que a gente está tendo juros, que eu estou pegando um empréstimo no banco. Não, nada disso. As pessoas estão se autofinanciando. Elas estão juntando o dinheiro suficiente para comprar a moto. De forma isonômica, cada uma está colocando o mesmo valor. Além do mais, está ocorrendo sorteio para que uma dessas ganhe. Tá? Então, olha de novo a definição. Consórcio é a reunião de pessoas naturais. Isso aqui podem ser pessoas físicas ou inclusive pessoas jurídicas em um grupo. O nosso grupo somos nós. Com prazo de duração. Qual que é o prazo de duração aqui? 5 meses. Porque vai ser o tempo necessário para que todo mundo receba a sua moto. E número de cotas previamente determinados. Né? Cada um desses aqui representa uma cota. Promovida por administradora de consórcio. Na verdade, então, eu não vou fazer essa reunião com essas 4 pessoas por conta própria. Quem vai fazer essa reunião para nós é a administradora de consórcio. Ela vai encontrar outras 4 pessoas que tenham o mesmo interesse que o meu, que é de comprar a moto. Tá? É ela que vai fazer esse serviço de administrar o consórcio. Com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços. Sim, aqui a gente cria uma moto, que é um bem imóvel. Mas poderia ser um carro,
poderia ser uma casa, poderia ser um serviço, poderia ser uma viagem, uma cirurgia plástica, está dentro da ideia de serviço. Tá? De novo, na essência, o consórcio é o que está na tela aqui para vocês. Pessoas que se unem em grupo com um prazo de vigência e de maneira isonômica elas se autofinanciam para comprar um bem ou então um serviço. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, tá? Para entender outras características do consórcio. Vamos lá então. Na prática não vão ser só 5 pessoas, tá? A gente vai imaginar aqui que a gente tem 200 pessoas em um grupo de consórcio. Essas 200 pessoas, elas estão interessadas em receber esses 52.175 que está sendo referenciado num carro. Esse carro pode ser, não sei, pode ser aí um Polo, por exemplo. Esse é o carro. Renan, significa que essas 200 pessoas, tal como essas 5 pessoas aqui, vão receber o carro? Não. No consórcio, na verdade, elas não vão receber o carro, elas vão receber o valor que vale o carro que está sendo referenciado no consórcio delas. O carro aqui, o Polo que eu coloquei para vocês, é só uma referência. O Polo vale 52.175 e essas pessoas vão receber 52.175. A gente chama esse valor aqui que elas recebem de carta. Carta de crédito. Ué, não era melhor receber o carro? Não, porque dessas 200 pessoas, muitas delas não estão interessadas em comprar um Polo. Com os 52.175, elas vão poder comprar qualquer outro tipo de carro, desde que esteja, de repente, o prazo desse carro, né? O prazo não, o ano que ele foi fabricado, que não seja muito antigo, ela vai poder comprar qualquer carro, desde que esteja dentro das regras do consórcio. Tá? Então, é melhor receber a carta de crédito e a pessoa escolher qual carro ela quer. Mas o Polo, aqui no nosso exemplo, ele está referenciando o valor da carta. Tá? Poderia ser, por exemplo, um Civic. E aí o valor da carta referenciado seria, não sei, 150 mil. Né? Mas é só a referência, as pessoas iam receber os 150 mil. Bom, 200 pessoas estão interessadas em receber essa carta de crédito de 52.175. Perfeito. Cada uma também está colocando R$1.000, tal como no nosso exemplo. Só que lembrem que eu falei que quem faz esse serviço aqui de unir essas pessoas é a administradora de consórcio? Sim. Ela não faz isso da bondade do coração dela. Ela não faz isso de graça. Ela faz isso, mas esse é o serviço dela, então ela cobra alguma coisa por fazer isso. E o que ela cobra? Ela cobra a taxa de administração. Ela está cobrando uma taxa de administração sobre esses R$1.000 de 10%. Então, tá aqui a taxa de administração. Dos R$1.000 que essas pessoas estão colocando, R$100 está sendo pago a título de taxa de administração. Essa é a remuneração da administradora de consórcio que está fazendo esse serviço todo. Além disso, também é comum que em consórcios a gente tenha o fundo reserva e o seguro. O fundo reserva ele vai ser usado, entre outras coisas, para cobrir as inadimplências dos participantes do consórcio. Porque olha só, quando a gente tinha 5 pessoas, muito tranquilo, né? Cada pessoa vai contribuir até os 5 meses, é difícil que uma dessas pessoas aqui deixe de pagar. Mas, quando a gente está falando de 200 pessoas para um prazo de 5 anos, é comum que muitas dessas pessoas venham a ter inadimplência ou venham a cair fora do consórcio, porque o consórcio começou com 200 pessoas, mas não necessariamente ele vai terminar com essas mesmas 200 pessoas. Aí nessas situações o fundo de reserva ele entra para cobrir insuficiência de recursos do fundo. E tem o seguro. Se alguma coisa acontecer com essas pessoas, o seguro também vai cobrir a participação delas. Eles podem aparecer. Nesse caso eles apareceram, fundo de reserva 4%, seguro 1%, e aí, dos R$1.000 iniciais que cada pessoa está colocando, iniciais não, né? Esses R$1.000 aqui vão ser ao longo de 60 meses, mas desses R$1.000, R$100 todos os meses, R$40 e R$10, eles são usados para taxa de administração, fundo de reserva e seguro. Então, na prática, é como se cada pessoa estivesse colocando R$850, tá bom? Esses R$850 que vai dar o título da carta de crédito. E aí eu pergunto para vocês, tá? Quanto cada pessoa vai pagar até o final desse consórcio aqui? Cada pessoa, e isso de forma isonômica, né? Cada pessoa tem que pagar um total de R$60.000.
Renan, da onde esse valor? Daqui? São 60 meses. Eu estou colocando R$1.000 todos os meses. Ao longo de 60 meses, eu vou ter pago 60 mil. Mas eu estou recebendo só 52.175 e estou pagando 60. Não gostei. Mas olha só. Se fosse um empréstimo, tu ia fazer um empréstimo 52.175, correto? Que é o valor do carro que tu precisa. Qual o empréstimo que no prazo de 60 meses, com uma parcela de R$1.000, tu vai ter só mais ou menos R$8.000 de juros? Muito difícil, né? Provavelmente tu vai ter 25 mil reais de juros nessa brincadeira aqui, né? E aqui não, aqui são R$8.000. Renan, o consórcio é muito bom então. Calma que também não é assim. Nesse exemplo aqui que eu coloquei, parece que ficou muito bom. Mas primeiro, lembrem do sorteio. Lembrem que teve um azarado aqui, que ele só recebeu bem lá no último mês, teve que esperar 5 meses. Aqui também pode ser que tenha uma pessoa azarada, que ela começou no início do consórcio, só vai receber o bem dela lá no mês 60. Vai ter que esperar 5 anos. Já não é tão interessante assim, né? Começar a colocar R$1.000 hoje e ter que esperar 5 anos para receber os 52.175. Aí era melhor ter juntado por fora, né? Porque não teria taxa de administração, não teria fundo reserva e não teria seguro. Mas é uma característica. Alguém vai ser sorteado já no começo e vai ter a sorte de ter colocado R$1.000 e já receber o valor da carta. Lembre que quem é sorteado, e a gente chama que a pessoa que recebeu esses 52.175 no sorteio, por exemplo, a gente chama que ela foi contemplada, porque ela recebeu a carta de crédito. Tá? Então, alguém vai receber essa carta aí já no começo e outras pessoas também vão recebendo. Desses 850, percebam, né? 850 é o valor que está sendo efetivamente guardado no cofre, né? Aqui, como a gente não tinha a taxa de administração, fundo de reserva seguro, os R$5.000 eram guardados todos os meses. Os R$1.000 de cada um era guardado e formava 5 mil. Aqui não, o que está formando o cofrezinho dessa união de pessoas são os R$850. Aí no primeiro mês, a gente vai ter 200 pessoas guardando R$850. E isso vai totalizar R$170 mil. Olha só, Renan. A carta de crédito, ela vale 52.175. A gente tem 170 mil no primeiro mês. Eu posso fazer a distribuição de cartas de crédito para mais pessoas, não posso? Posso. Nesse caso aqui, a gente pode distribuir 3 cartas de crédito. Eu estou colocando os carros aqui apenas para ficar mais fácil da gente entender, mas são cartas de crédito de 52.175. A primeira a gente vai fazer por sorteio, igual a gente fez aqui. Então alguém dessas 200 pessoas aqui vai ser o sortudo que colocou só R$1.000 e já recebeu 52.175. Tá? E as outras duas? Bom, as outras duas, elas podem acontecer por sorteio? Podem, mas é comum que essas outras duas cartas elas fiquem para quem deu um maior lance no consórcio. Renan, o que é o lance? Vamos explicar isso também. Olha só, o lance funciona assim. Todas as pessoas têm que pagar R$60 mil no consórcio. Todas as pessoas. Até vou explicar isso agora, antes de falar do lance. Todas as pessoas têm que pagar 60 mil. Lembrem que eu falei que o consórcio ele começa com 200 pessoas, mas não necessariamente ele termina com essas mesmas 200 pessoas. Vamos supor que passou aqui 30 meses do consórcio e agora só restam 100 pessoas. Significa que tem 100 vagas, correto? E aí eu achei esse consórcio interessante. Eu quero entrar nesse grupo aqui. Aí eu vou entrar. Eu posso entrar em um consórcio que está em andamento? Eu posso. Eu entrei nesse consórcio aqui que está em andamento. Eu entrei faltando quanto? 30 meses. Percebam que a minha situação ela é diferente dessas 100 pessoas que restaram. Porque essas 100 pessoas que restaram, elas estão no consórcio desde que ele foi constituído. Eu entrei faltando 30 meses. Mas eu falei para vocês, todo mundo tem que pagar 60 mil. Eu entrei faltando 30 meses. Eu vou entrar pagando R$1.000? Não. Porque se eu entrar pagando R$1.000 e eu vou ficar por 30 meses, eu vou pagar 30, mas eu tenho que pagar 60. Então o que vai acontecer? Para que a conta feche, eu vou ter que pagar quanto? Eu vou ter que pagar um total de R$2.000.
todo mundo tem que pagar 60 mil reais. Nesse exemplo aqui que eu coloquei. Se eu entrar faltando 30 meses, eu vou ter que pagar 2 mil reais. Se eu entrar faltando 10 meses, é possível? É possível. Eu vou ter que entrar pagando 6 mil reais para que lá no final essa conta feche. É bom entrar no grupo que está em andamento? Olha, pode ser, pode não ser. Depende do objetivo, depende do que a pessoa quer fazer quando ela entrar no grupo. Tá? Agora a gente vai falar do lance. Tá? Eu falei, todas as pessoas têm que pagar 60 mil. Mas eu posso antecipar o valor que eu tenho para pagar. Eu não preciso continuar pagando R$1.000. Eu posso, por exemplo, antecipar 15 mil reais do consórcio. Eu estou antecipando quantos meses? Estou antecipando 15 meses. E isso é o que a gente chama de lance. Tá? As pessoas elas dão o lance, que é essa antecipação dos recursos, porque os consórcios preveem que quem der o maior percentual de lance e os demais percentuais na sequência, se houver condições do fundo pagar, esse pessoal que está antecipando já vai receber o bem. Tá? Então, olha só, vamos supor que vou colocar aqui, eu dei 15 mil de lance. Isso representa 25% do valor que eu tenho para pagar. Outra pessoa aqui veio e deu 12 mil. Isso representa 20%. Outra pessoa veio e deu 9 mil. Isso representa 15%. E outra pessoa veio e deu 6 mil de lance. Elas estão antecipando aqui ainda? Não, elas não estão antecipando ainda. Elas estão dando o lance, elas estão dando a ideia de que elas vão antecipar. Mas elas só vão antecipar de fato se elas forem contempladas com a carta de crédito. Porque, como eu falei, o consórcio prevê que aqueles que dão o maior lance recebem a carta de crédito. A gente tem mais 2 carros para pagar. A gente já pagou um por sorteio, né? Já entregou uma carta de crédito. A gente tem mais 2 cartas de crédito para entregar. Agora a gente não vai mais por sorteio. Agora a gente vai entregar para aquelas pessoas que mais anteciparem as suas parcelas. A pessoa de 15 mil antecipou 25% do valor. Foi o maior lance. Então, para ela, a gente entrega uma carta de crédito já no primeiro mês. Porque ela foi uma das que mais antecipou. Foi a que mais antecipou. A gente ainda tem mais um carro para entregar, mais uma carta de crédito. Vamos para o segundo lance. Essa pessoa deu 12 mil, é 20%, é o segundo maior lance. A gente contempla ela. Então, essas 2 pessoas, efetivamente, elas vão antecipar suas parcelas. Agora que elas foram contempladas no lance, elas têm que antecipar. E daí elas podem antecipar o número de parcelas ou o valor da prestação. Todas têm que pagar 60 meses, que é a duração do tempo. Mas, se eu estou antecipando 15 mil, todas têm que pagar 60 meses? Não, né? Quem entrou no início teria que ficar até completar 60 meses. Mas como eu estou antecipando 15 mil, eu poderia antecipar 15 parcelas. E aí eu só teria que ficar no consórcio por 45 meses. É uma opção que eu tenho. Essa pessoa que deu 12 mil, ela teria que ficar 48 meses. Mas eu também posso diminuir o valor da parcela que eu tenho. Eu continuo no consórcio por 60 meses. Mas como eu antecipei 15 mil, agora eu vou dividir o que resta, que é 45 mil. Né? Eu antecipei 15, teria que pagar 60. Eu antecipei 45, eu vou dividir 45 em 60 meses. E aí a minha parcela ela vai dar menor. Em vez de dar R$1.000, não sei, vai dar 800. Teria que fazer a conta aí. Mas ela vai ser menor. Eu vou continuar 60 meses, mas minha parcela vai ser menor. Tá? Pode escolher se vai antecipar o número de parcelas, se vai ficar 45 meses ou se vai ter uma parcela menor, se vai ser 800, se vai ser 850. Agora, essas 2 pessoas aqui que deram a intenção de que elas iam fazer antecipação, elas não conseguiram dar os maiores lances, o suficiente para que nesses primeiros elas fossem contempladas. Então elas não vão antecipar nesse mês aqui. Aí no mês seguinte, elas podem tentar de novo. Se no mês seguinte o lance dessas pessoas forem os maiores, aí elas de fato vão antecipar e vão escolher se vão diminuir o número de prestações ou se vão diminuir o número do valor da prestação, tá? O lance é isso. É essa antecipação aqui que está sendo feita. Vou deixar aqui na tela. Deixa eu ver o que mais a gente pode colocar aqui. Tá, eu falei, né? Muito bom, tô pagando só 8 mil reais de juros. Apesar de talvez eu não receber o bem agora, pode ser que eu receba mais para frente, ainda é uma boa. Calma. É comum
que anualmente o valor que essas pessoas estão pagando de parcela, eles tenham um reajuste através de um índice especificado no consórcio, tá? Antigamente se usava muito a tabela FIPE para que esse índice para que se utilizasse como índice de referência. Então, o polo que está referenciando essa carta toda, hoje ele vale 52.175. Se no ano que vem ele passasse o valor da tabela FIPE dele para 60 mil, para todo mundo que está no grupo, ia acontecer um reajuste aqui na parcela. Ao invés de ser R$1.000, ia ser 1.200, por exemplo. Porque agora o carro que está referenciando essa carta, ele aumentou de valor. E aí todo mundo vai ter que pagar mais. Aí no fim das contas, o total a pagar não vai ser 60 mil, vai ser 63, 64, 65. Não tem como a gente saber o quanto vai ser o total a pagar, porque a gente depende de quanto que vão ser esses reajustes que vão acontecer até completar 5 anos. Então, opa, já começa a não ficar tão interessante. Eu não estou colocando esses reajustes justamente para simplificar, mas saibam que tem. E aí o consórcio ele passa a ser um pouquinho menos interessante. Tá? E eu falei, né, que antigamente era pela FIPE. Hoje em dia é mais comum que esse índice utilizado seja o IPCA. E aí, se o IPCA ele deu 5% no ano, então a gente vai reajustar em 5% as parcelas. Aí, em vez de 1.000, vai ser 1.050 nesse ano, no próximo vai ser 1.100 e alguma coisinha, e assim por diante, tá? Tem o reajuste. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar. Em relação ao fundo reserva, tá? É 4% a esses R$40. Eu falei que ele é utilizado para cobrir possíveis inadimplências de quem não fazer o pagamento. Mas no final, se sobrar dinheiro aqui do fundo reserva, esse dinheiro ele volta para os consorciados. Então ainda tem que colocar isso na conta, né? Tá pagando 60 mil, mas provavelmente uma partezinha aqui do fundo reserva, se não todo ele, vai voltar. Tá colocando R$40, né, por mês, 60 meses, isso aí vai dar 2.400, se eu não estou errado. Então esses 2.400, se voltar na totalidade, a gente abate aqui do total a pagar. Tem essa característica também. Lembrem que é a administradora de consórcio que faz a união dessas pessoas e ela que organiza isso tudo. Inclusive, né, quem que vai receber a carta de crédito por sorteio ou então pelos lances. Lances estão aqui, tá? Lembrem que ele representa o percentual do total a pagar. Quem antecipa mais... isso é importante. As pessoas acham que geralmente é só um lance. Quem deu só o maior lance que vai receber a carta de crédito. Não é assim, né? Depende quantas cartas de crédito o cofrezinho aqui tem condição de pagar. Pode ser que nesse primeiro mês aqui, só uma pessoa deu lance e só teve um sorteio. Aí sobrou uma carta de crédito que vai para o outro mês. Aí no outro mês a gente já vai ter 4 cartas de crédito. Aí uma vai ser por sorteio, porque essa é a regra, tá? A primeira tem que ser por sorteio. E aí depois as demais podem ser por lance. Aí vai ter mais 3. E aí pode ser o maior lance, segundo maior lance, terceiro maior lance. Né? Se tiver 10 cartas de crédito, podem ser 10 lances. Não tem essa exigência de que seja só um lance. Depende. Se a carta tiver condição só para 2 cartas de crédito, aí tudo bem, né? Aí vai ser um sorteio e um lance. Ou pode ser que tenha mais de um sorteio também. Depende do que está lá no contrato de consórcio. Tá, pessoal? Assim, qual que é a melhor condição, apenas a título de curiosidade, qual que é a melhor condição possível para entrar em um consórcio? A melhor condição possível é quando a gente tem a menor taxa de administração. A gente entra faltando 60 meses. A gente é sorteado no primeiro mês e não dá lance. Aí o consórcio ele fica muito atrativo, tá? Daí quando a gente compara com o outro tipo de empréstimo, ele acaba sendo mais vantajoso. Mas aí eu tive que ter a sorte de ser sorteado no primeiro mês sem dar lance. Tenho que ter pego uma carta sem taxa de administração e tenho que ter entrado no início. Por que é importante entrar no início? Porque olha só, as taxas que a gente tem aqui, elas são divididas em 60 meses. Lembra daquele exemplo da pessoa que entrou com 30 meses? Nesse caso, as taxas vão ser divididas em 30. Para a pessoa que entrou faltando só 10 meses, as taxas vão ser divididas em 10 meses. Todo mundo vai pagar o mesmo. Só que é melhor pagar pouquinho do que pagar bastante, né? Então, se eu entrar faltando 60 meses, eu vou diluir a taxa de administração. A taxa de administração ela vai dar 6 mil, né? O fundo reserva ele vai dar 2.400, eu tinha dito. Eita, 2.400. E
e aqui vai dar R$600. Acho que é isso aí. Tá? Se eu entrar faltando 60 meses, eu estou dividindo isso daqui tudo, né? Estou dividindo isso daqui tudo em 60. E aí vai dar um pouquinho por mês. Se eu entrar faltando 10, eu vou dividir isso tudo por 10. E aí vai dar um tantão a cada mês. Então, se eu dividir em mais meses, é melhor. E isso é diferente para o empréstimo, né? Quanto mais longo for o empréstimo, mais juros eu vou ter que pagar, dado o efeito dos juros compostos. No consórcio, não. Só que, claro, tem que considerar aqueles reajustes que vão acontecer. Se o prazo é muito longo também, a gente vai ter mais e mais reajustes. E se eu for contemplado já no primeiro mês, eu não vou ter que esperar para receber meu bem. Então é melhor que eu seja contemplado no primeiro mês. E o lance, Renan? Qual que é do lance? Bom, perceba essa pessoa aqui que ela está entrando com um lance de 15 mil. Se ela está entrando com esse lance de 15 mil, significa que eu já tenho esses 15 mil em mãos. Né? Eu não precisaria, teoricamente, financiar esses 15 mil. Eu não precisaria de uma carta de crédito para esses 15 mil, porque eu já tenho eles em mão. Eu só precisaria da diferença entre os 52.175 e os 15 mil. Mas ainda assim eu fiz uma carta de crédito de 52 e estou pagando taxa de administração sobre esse valor. Tá? Então, quando eu dou o lance, na verdade, eu fiz uma carta de um valor que eu não precisava e estou pagando taxa de administração sobre um valor mais alto do que efetivamente eu precisava. Quando a gente coloca isso no custo efetivo total do consórcio, isso vai dar mais. Porque se eu fosse fazer um financiamento, eu não ia fazer financiamento de 52.175. Eu ia fazer de 52.175 menos os 15 mil. Porque 15 mil eu já tenho, eu não preciso pagar juros de 15 mil, porque eles já são meus. Tá? Só a título de curiosidade, que esse seria o melhor cenário de um consórcio. Vamos ver as definições agora e sempre que precisa a gente volta para cá. Sobre a administradora de consórcio. A administradora do consórcio ela tem direito à taxa de administração, a título de remuneração. Né? Tá aqui a taxinha da administradora. A título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio, até o encerramento deste, bem como o recolhimento de outros valores, desde que esses outros valores eles estejam previstos no contrato de participação em grupo do consórcio para adesão. Tá? Então, a administradora, por fazer o serviço aí de formação, organização e administração, ela recebe a taxa de administração. Pode receber outros valores? Pode, mas tem que estar previsto lá no contrato. A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcio são de atribuição do Bacen, do Banco Central do Brasil. Em relação à contemplação, a gente já sabe, né, que quando a pessoa recebe a carta de crédito, ela é contemplada. Mas tem mais uma definição ainda. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição do bem ou serviço. Lembrando, né, que no consórcio eu posso comprar um bem, móvel ou imóvel, ou um serviço. Bem como para a restituição das parcelas pagas no caso dos consorciados excluídos. Então, olha só. Lembrem que eu falei que a gente começa o consórcio com 200 pessoas, mas podem ter pessoas que saiam no meio. Se as pessoas saiu, vamos supor que eu estou no consórcio e eu saí com 10 meses, significa que eu já paguei, né, que eu já paguei 10 mil reais. Desses 10 mil reais, 850 a cada mês, a título de formar o capital do consórcio, né, 8.500. O que acontece com esses 8.500 meus? Vai pro vácuo? Perdi? Já era? Não. Né? Era um autofinanciamento que a gente está fazendo aqui. Esse dinheiro é meu, esses 8.500 que está indo para a constituição do capital do consórcio. Então, quando eu saio do grupo, eu tenho direito de receber ele de volta, mas não a taxa de administração. Fundo de reserva talvez sim, mas quando fechar o prazo do consórcio. E seguro também não. Eu tenho direito de receber. Só que para eu receber, o cofre, o fundo do consórcio tem que ter condições de me pagar também. Talvez ele não tenha nesse mês, talvez ele tenha no mês seguinte. Quando ele me fizer o pagamento do que era meu, aí eu também vou ser contemplado. Mas eu não vou ser contemplado com a carta de crédito. Eu vou ser contemplado com a restituição das parcelas pagas. A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance. A gente viu. Na forma prevista no contrato. É admitida a contemplação em grupos de consórcio por meio de lance embutido. O que é o lance embutido? Vamos entender. Vou colocar assim, ó. Pensa uma pessoa que ela quer dar um lance de 20%. Para dar um lance de 20% aqui no nosso exemplo, ela teria que dar um lance de 12 mil. Correto? Correto. 12 mil é 20% dos 60 que ela tem para pagar. Bom,
Vamos supor que essa pessoa ela tenha só 6 mil reais em mãos. Se ela tem só 6 mil reais em mão, ela daria um lance de quanto? Ela daria um lance de 10%. Qual que é o problema de dar um lance de 10%? Que dificilmente ela vai conseguir ser contemplada. Outras pessoas talvez deem um lance maior que ela. Se ela deu 10%, qualquer pessoa que der acima de 10% vai ser contemplada e ela não. Né? Se a gente tiver uma vaga ou duas vagas, vão ser para aquelas pessoas que deram maior lance. Ela quer dar um lance de 20. O que ela pode fazer? Ela pode pegar esses 6 mil reais que ela já tem, que corresponderia a 10%, e os outros 6 mil que estão faltando, ela pode abater do valor da carta. A carta é 52.175. Ela pode retirar 6 mil reais do valor da carta. E aí o lance dela, somando o que ela tirou da carta de crédito para dar de lance, e mais o que ela já tem, ela vai conseguir dar o lance de 12 mil, que corresponde a 20%. E aí, né, se ficar dentro aqui dos lances, ela vai ser contemplada. Só que dela vai ser contemplada não com uma carta de crédito de 52.175. Ela vai ser contemplada com uma carta de 46.175. Vai receber um valor menor, porque ela descontou o valor da carta para dar de lance embutido. Esse é o lance embutido. Ah, legal, né? Então faz sentido entrar numa carta de 100 mil reais e utilizar o lance embutido mais o que eu tenho para ser contemplado já no início. Calma, não é tão simples assim. Quando ela utilizou o lance embutido aqui, ela recebeu só 46.175. Mas ela está pagando taxa de administração, fundo, reserva e seguro sobre um valor de 52.175. Talvez aqui não dê tanta diferença, mas ela já está pagando um pouco a mais do que ela efetivamente recebeu. Se for num grupo onde a discrepância ainda é maior, ao invés de ter utilizado só 10%, ela utilizou 25% do valor da carta, ela vai estar pagando taxa de administração sobre um valor muito mais alto para, na prática, receber um valor menor. Faria mais sentido, então, ela fazer uma carta de crédito menor. Ah, mas Renan, ela foi contemplada dessa forma. Sim. Mas aí, quando tu utiliza o lance, já é um pouco ruim, porque no custo efetivo do consórcio, ele já não fica tão vantajoso. Quando tu usa o lance mais o lance embutido, ele fica menos atrativo ainda. Daqui a pouco já é melhor tu pegar um financiamento e não fazer o consórcio, tá? Só para vocês entenderem. Isso é o lance embutido. A contemplação ela está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem e para a restituição dos excluídos. Então, basicamente, para entregar as cartas de crédito, tem que ter valor suficiente, ou então para pagar as pessoas que desistiram, também tem que ter valor suficiente. A contemplação por lance somente pode ocorrer depois de efetuadas as contemplações por sorteio. Se tiver só um sorteio, só depois que for feito esse sorteio a gente pode ter as por lance. Ou se essas não forem realizadas por insuficiência de recursos do grupo de consórcio. Então, se, por exemplo, a primeira aqui a gente não conseguiria nem fazer ela, porque não tem recurso suficiente, mas aí vem uma pessoa que consegue dar um lance e que daí seja o suficiente, o que ela está antecipando é o suficiente para a gente conseguir pagar a carta de crédito dela, daí tudo bem, daí a gente consegue contemplar por lance mesmo sem o sorteio, porque o que ela adiantou foi o suficiente para conseguir fazer o pagamento dela, mas não seria o suficiente para fazer um sorteio. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, né? O polo que está como bem ou serviço indicado no nosso contrato aqui. Daí o crédito ele tem que ser do valor. O crédito será acrescido dos rendimentos proporcionais ao período que ficar aplicado, da data de contemplação até a utilização pelo consorciado. Eu recebi 52.175, eu tenho que comprar o carro hoje? Não, eu posso comprar daqui um mês, daqui 2 meses. Eu vou analisar as opções que eu tenho e daí depois eu faço a compra. Durante esse período em que eu recebi a carta de crédito até eu efetivamente conseguir comprar o carro, a minha carta de crédito ela tem que ficar rendendo juros. É o que está aqui. Quais são os objetos possíveis em um consórcio? Bens ou conjunto de bens móveis, carro, moto, caminhão, trator. Bens imóveis, casa, apartamentos. Serviço ou conjunto de serviço, cirurgia plástica, viagem, reforma na casa. Tá? Exemplos aí as possibilidades são infinitas, né? Porque é um autofinanciamento. O consorciado que for admitido em grupo em andamento deverá realizar o pagamento integral das obrigações no prazo remanescente para o término do prazo.
Lembra aqui da pessoa que entrou faltando 30 meses? Ela não teve que pagar os 60 mil? É isso que está falando. Pagamento total das obrigações. Pessoal, vou fazer um corte aqui e a gente volta para resolver as questões. Porque de consórcio era isso aí que a gente precisava saber.